Sejam vocês todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Candidatos. Mais uma série aqui do Podpah que estamos fazendo com os candidatos à presidência da República no pleito de 2018. E hoje a candidata é quem, meu querido amigo Thiago? Hoje a candidata é ela. Ela quem? Sou eu mesma, eu sou do Acre. Do Acre? Sim, é Marina Silva. Mas onde fica o Acre? É um capital. Não me pergunte perguntas difíceis, viu? Não, então aqui no programa nós iremos descobrir, Marina. Fale mais um pouco sobre Marina Silva. Bom, falando sério agora, isso aí foi uma brincadeira. Sim. Espero que não seja mal interpretada. A gente vai falar hoje sobre Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima. Eita, nome complicado. Nome grande da miséria. Vamos explicar o porquê desse nome, hein? Opa, Vem que com bom. a gente que hoje o programa tá bom. Gosto de histórias. A gente vai se limitar aqui e chamar ela só como Marina Silva, porque é como você também vai ver ela aí na corrida eleitoral. A Marina Silva nasceu em 8/2 de 1958, tendo atualmente 60 anos. Ela é do Rio Branco, a capital do Acre. Olha aí, a única candidata do Norte Sim, é verdade. É verdade. nessa campanha de 2018. Seu estado civil é casado e ela tem aí como prêmios Champions of the Earth pela ONU, Organização das Nações Unidas, prêmio de 2007. Ela tem também outro prêmio, The Duke of Edinburgh's Award, pela WWF, World Wild Fund for Nature. É aquela do ursinho panda. Ah, sei, a WWF. Só pra contextualizar aqui pra quem tá ouvindo que não tem uma referência visual, né? E como formação, ela é formada em História na Universidade Federal do Acre, com especialização em Teoria Psicanalítica pela UNB, Universidade de Brasília, e Psicopedagogia pela UCB, Universidade Católica de Brasília. Ela também estava terminando outra formação em Psicopedagogia na Argentina, mas ela interrompeu em 2010 por conta de sua carreira política, qual ela pretende retomar. A sua profissão é professora e palestrante, além de ser política também. O seu partido é o partido Rede Sustentabilidade, que é conhecido só como Rede. Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Guilherme Souza. Vamos ver aí sobre a linda história de Marina Silva. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória de Marina Silva. Vamos lá. Marina Silva nasceu em 1958, na capital do Acre, Rio Branco, como dito no começo do programa. Ela é filha de Pedro Augusto da Silva, que era seringueiro, e Maria Augusta da Silva. E aqui você observa os nomes, você vê que só tem o nome Silva, né, como Exatamente. nome da família. E por que ela tem esse nome Marina, Osmarina? Vamos chegar lá. Ela morava na palafita chamada Breu Velho, lá no Seringal do Bagaço, no Rio Branco, no Acre. Os pais, né, dela tiveram 11 filhos, porém só 8 sobreviveram. Vale a pena lembrar que a gente está falando aqui do Brasil de 1958, onde a taxa de mortalidade infantil era bem alta, principalmente nessas regiões mais nortes do Brasil. Em 1967, ela se muda com a família para Manaus. Sim, a família dela busca um empréstimo com o patrão do pai e eles conseguem dinheiro para mudar para Manaus, onde a família tenta abrir um negócio que não deu muito certo. E 5 meses depois eles se mudam e vão para Santa Maria do Pará, onde também não deu certo. Vale lembrar que a mudança deles, a migração deles foi devido às más condições de vida, né? Já que eles moravam numa palafita. Para quem não sabe, a palafita são aquelas instalações de madeira que ficam bem próximos a rios e tudo mais, e as casas são montadas, com comunidades inteiras são montadas em cima de tábuas de madeira que ficam sobre os rios. E as condições de vida ali são bem complicadas, inclusive de saneamento básico, de doenças, e talvez seja isso aí que causou, infelizmente, a morte de 3 irmãos dela. É interessante, eu não sabia sobre isso. Muito importante falar, né? Porque ainda é uma realidade que se estabelece hoje. Infelizmente. E mostra aí, né? Pelo menos no começo, a conturbada vida, né? Principalmente por ser de um estado que muita gente, né? Às vezes maldosamente brinca, né? Fala que o Acre não existe, etc. Fala tem dinossauros. Que lá tem dinossauros e ETs e etc. Girafas. O que é triste, né? Mostra aí como ela tem um background, posso dizer, com certeza, esquecido aí pelo restante do Brasil. Sim. E aí, como não deu certo, como você muito bem disse, em 1969 ela volta com a família para o Acre. Sim, e quando ela volta da família, ela tinha na época 10 anos e começa a trabalhar para ajudar a família a pagar as dívidas de viagem do empréstimo que a família teve com o patrão do pai dela. É importante lembrar que desde 1968, né, ou seja, um ano antes dela voltar pro Acre, ela já começou a trabalhar no Seringal.
Em 1974, ela se muda definitivamente para Rio Branco, que é a capital do estado do Acre. Sim, aí a gente tem uma outra passagem complicada na vida de Marina Silva, né? Aos 14 anos, veja só você, ela aprende sozinha a ver as horas do relógio e fazer contas básicas. Subtração, multiplicação e adição e tudo mais. Lá pro ano de 1973, ela convive com o falecimento de sua mãe, que morre nesse mesmo ano. E aí, como a sua irmã mais velha já havia casado, lembrando que nessa época as pessoas casavam muito cedo também, ela assume a chefia da casa e a criação dos irmãos mais novos. E aí, aos 16 anos de idade, ela contrai hepatite e teve que ir para Rio Branco para se tratar. Acaba sendo acolhida lá por instituições ligadas à Igreja Católica, acaba conseguindo se recuperar da hepatite, mas acaba ficando por Rio Branco mesmo. Ela morou durante 2 anos no convento Irmãs Servas de Maria Reparadora. E nessa época ela estava pretendendo se tornar freira também. No convento, ela aprendeu a ler e escrever com o Mobral. Mobral? O Mobral, para quem não sabe, é um movimento brasileiro de alfabetização. E por que eu falei dessa maneira provocativa? Porque o Mobral hoje é usado como um xingamento, pode-se dizer. Você é um Mobral e tal. E surgiu justamente daí. Porque nessa época, lá nos anos 70, onde existia esse programa, né, que era um movimento para alfabetizar as pessoas, se você fosse alfabetizado pelo Mobral, era sinônimo que você não era muito inteligente. Então falava lá, o alfabetizado pelo Mobral lá passando. Ó o Mobral. Aí ficou ó o Mobral, e hoje é usado pejorativamente para se referir às pessoas com algum déficit de aprendizado. E aí, por volta de 1977, ela conclui o ensino médio. Sim, através de supletivos. Depois de ter se formado no ensino médio, ela presta vestibular e acaba sendo aprovada. Lá na universidade, ela conheceu o famoso marxismo e ingressa no Partido Revolucionário Comunista, o PRC. Na época que os partidos ainda não eram legais, porém existiam mesmo assim. Ainda estudando, ela se torna professora da rede pública estadual e participa de movimentos sindicais. E ela também era adepta, ela sempre foi muito religiosa, e era adepta à teologia da libertação. A teologia da libertação nada mais é do que um movimento que a gente pode se dizer de esquerda dentro da Igreja Católica. Sim. Né? Que é um movimento que prega o auxílio sempre aos menos favorecidos. E tem um filme aqui muito bom que eu deixo aqui de recomendação, O Elefante Blanco. Filme argentino, muito bom. Explica um pouquinho sobre como que é a teologia da libertação, esse viés de esquerda dentro da igreja, como que ele atua em diversas comunidades. Só dando aqui uma ressalva, né, um adendo, que a produção artística da Argentina é muito rica também, como a do Brasil, né? Sim. Vale a pena vocês conhecerem mais também. Em 1984, ela se forma em História pela UFAC, que é a Universidade Federal do Acre. E aí, ainda em 1984, ela cria a Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT, muito famosa aqui também em São Paulo, né, bastante famosa, só que ela cria aí a CUT lá no Acre. Ela cria um braço da CUT lá no Acre, junto com Chico Mendes, que foi uma pessoa muito influente lá no norte, principalmente no Acre, com a questão dos seringueiros e tudo mais. Ela funda a CUT lá no Acre. E aí, 2 anos depois, em 1986, ela se filia ao Partido dos Trabalhadores, nada mais natural, né? O PT sempre foi muito ligado à CUT também. Sim. E abre aspas para Marina Silva. Não é o Centrão que deve ficar no centro das eleições de 2018. Quem deve ficar no centro da grande transformação que o Brasil precisa é a população brasileira. Fecha aspas. E agora a gente vai falar aí, dada a vida pregressa na política, sobre a carreira política aí de Marina Silva. Em 1986, ela se candidata como deputada federal pelo Acre. O partido é o PT, Partido dos Trabalhadores. Ela tinha, na época, 28 anos, e aqui a gente não tem dados sobre os votos e nem sobre os gastos da campanha. Mas a gente sabe que ela não foi eleita. E aqui nesse ponto a gente sempre tenta avisar aí nos episódios da série Candidatos que devido aí à época, né, muito antiga, o país tinha acabado de sair do regime militar. E a região também. Da região também, né, o TRE e do Acre acredito que não devia ter o controle dessas informações. A gente não consegue trazer esses dados para vocês pela indisponibilidade mesmo dos dados, né. Algumas vezes a gente não tem esses dados por conta da época, algumas vezes por conta da região, algumas vezes por dificuldade de acesso também. Então, se vocês conseguirem acessar e ver... Os links estão aí. Os links estão aí no E lembrando que as referências que a gente usa também para saber quando que foi eleito, quando que não foi e tudo mais, as atuações como políticos estão todas aí documentadas. Para quem quiser saber mais sobre a história, a gente sempre faz aqui um recorte, coisas mais resumidas, mas para quem quiser se aprofundar um pouco mais, todos os links da referência estão aí. 2 anos depois, em 1988,
1988, ela se candidata como vereadora do Rio Branco, que é a capital do Acre. Partido ainda é o PT, Partido dos Trabalhadores. Na época ela tinha 30 anos e, dados aos mesmos motivos, a gente também não tem a quantidade de votos e nem os gastos da campanha, mas a gente sabe que ela se elegeu. Sim, ela se elegeu em 1988, não temos muitas informações, mas temos a atuação dela. Como vereadora, ela passou a integrar as comissões de Saúde e Educação, de Constituição e Justiça e de Assistência Social da Câmara Municipal. Ela foi a mais votada de Rio Branco na época e ganhou muita notoriedade por ter devolvido dinheiro de gratificações que considerava injustificadas, mas que os demais vereadores recebiam sem qualquer questionamento. 2 anos depois, em 1990, ela se candidata como deputada estadual do Acre. Partido ainda do PT, Partido dos Trabalhadores, ela tinha na época 32 anos e agora a gente tem a quantidade de votos, embora não tenhamos os gastos da campanha. Foram 3.331 votos que a deixaram em primeiro lugar e, portanto, ela foi eleita. Sim, um pouco da atuação dela como deputada estadual. Ela participou de 4 comissões do Parlamento de Sindicância, entre as quais a que apurou irregularidades na empresa municipal de urbanização de Rio Branco e a que investigou a fuga de Darli Alves Silva, assassino de Chico Mendes, do presídio Francisco de Oliveira Conde, na capital acreana. 4 anos depois, ela se candidata ao Senado pelo Acre. Partido ainda o Partido dos Trabalhadores, PT. Ela tinha à época 36 anos e conseguiu 64.436 votos, que corresponderam a 21,39% dos votos válidos da época, e a elegeram. Gastos da campanha a gente também não tem, infelizmente. Nessa época, ela tornou-se membro titular das comissões de Educação e Assuntos Sociais e foi suplente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Integrou ainda as comissões especiais sobre o Projeto Calha Norte e a Política de Desenvolvimento da Amazônia. Também participou da regulamentação da Lei de Acesso a Recursos Genéticos e Biológicos do Brasil, os 3 que alteram o Código Civil e o Código Penal no intuito de facilitar os processos de reforma agrária e ainda o projeto de emenda à Constituição que previu o fim das aposentadorias cumulativas para parlamentares, juízes e governadores. E aí, em 2002, ela se candidata novamente ao Senado pelo Acre. Partido ainda o PT, Partido dos Trabalhadores, ela tinha à época 44 anos e conseguiu 157.588 votos, que corresponderam a 32,29% dos votos válidos da época. A reelegeram e agora temos gastos da campanha. Olha aí, finalmente. Como receita, foram R$ 224.281. Como despesa, foram a mesma quantia, R$ 224.281, que deixou de sobra nada. Vale lembrar que ela ficou pouquíssimo tempo no cargo, porque logo depois ela foi escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministra. E aqui vamos deixar o ponto. Por que Marina Osmarina tem esse nome? Marina Osmarina da Silva Vaz de Lima. Por que isso? Olha, não sei, você disse que ia falar, eu tô esperando. Vou falar. Porque na época que ela estava se candidatando aí nos anos 70, 80, não era permitido o registro de nomes ou apelidos nos candidatos. Por isso que Luiz Inácio da Silva tem Luiz Inácio Lula da Silva no seu nome. O apelido dele entrou no nome oficial de registro dele, porque era a única maneira de você conseguir colocar o seu apelido no seu registro eleitoral, era se colocasse realmente o apelido no seu nome na hora do registro. Nossa, que... Exatamente. Então, para ela não ficar como Maria Osmarina e tudo mais, que é o nome dela gigantesco, ela colocou Marina no nome. E ficou isso. Maria, Marina, Osmarina e o Lula a mesma coisa. Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os candidatos que queriam colocar esse apelido tinham que colocar o apelido dentro do seu próprio nome na hora do registro eleitoral. Interessante. E aí o Lula, né, dado aí o histórico político dela, né, bem destacado, né, uma boa carreira política até então, decidiu aí pegar ela como ministra do Meio Ambiente no primeiro mandato aí de 2003 até 13 de maio de 2008. Como ministra, pegou o índice de desmatamento da Amazônia bem alto. Era 27 mil quilômetros quadrados. Para combater isso, ela criou o sistema de detecção de desmatamento em tempo real, o sistema DETER, que funciona via satélite, inclusive. Interessante. Do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, que permitiu um monitoramento praticamente em tempo real e a sua disponibilização na internet, tornando a ação fiscalizadora mais eficiente. Na época, o governo queria crescer. E aí ela começa o primeiro desgaste com o Lula, né? Na época do governo Lula, o governo Lula era bem desenvolvimentista, PAC e tudo mais, e o governo queria desenvolver.
Só que a Marina queria proteger, né? E acabou gerando desgaste, o que fez, inclusive nas questões energéticas e tudo mais, que a Marina era contra diversas pautas, o que fez a Marina pedir demissão do cargo em 2008. Em 2010, ela se candidata à presidência da República. O partido desta vez é o PV, Partido Verde. Ela tinha, à época, 52 anos e conseguiu 47.651.434 votos, que corresponderam a 46,91% dos votos válidos da época, e a deixaram em terceiro lugar. Temos agora gastos da campanha também. De receita foram R$ 24.108.859,74. De despesa foram a mesma quantia, R$ 24.108.859,74, o que logicamente deixou nada aí de sobra. Só para deixar claro, em 2008 ela deixou o PT por conta de diversos desgastes e por não encontrar mais condições políticas, segundo ela. E aí ela se filia ao PV, que foi citado aí pelo Thiago. Logo depois, em 2011, ela deixa o PV e, segundo ela deixou o PV para manter a coerência e seguir em frente. É o sentido do nosso gesto. Só é importante lembrar que, até então, a grande massa da população não era muito conhecida pelo PV. A Marina Silva, ela foi, sim, muito responsável aí por colocar o PV forte aí, né, na corrida política. E foi nessa época, em 2010, né, que ela disputou com a Dilma. Sim. E foi muito atacada pela Dilma nas campanhas eleitorais. Exatamente. E dando fim aí à carreira política até então de Marina Silva, em 2014 ela se candidata novamente à presidência da República, dessa vez pelo partido PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ela tinha à época 56 anos e conseguiu 22.176.618 votos, que corresponderam a 21,32% dos votos válidos da época e a deixaram aí em terceiro lugar, portanto não eleito, como a gente já sabe, a história já conta isso pra gente. Gastos da campanha, infelizmente, a gente também não conseguiu trazer. Qual que é a história? Ela se filiou logo depois de ter deixado o PV ao PSB e se juntou na chapa de Eduardo Campos. Porém, Eduardo Campos morreu em um acidente aéreo e Marina Silva assumiu aí a candidatura da chapa. No ano seguinte, ela já articula a criação do seu próprio partido, que é a Rede Sustentabilidade, que começou a atuar em 2015, da qual ela é filiada até hoje. E abre aspas para Marina Silva. Ninguém vai me ver agredindo Ciro, Bolsonaro, Alckmin ou Álvaro. Eu quero debater ideias e ver o Brasil unido. Fecha aspas. E agora a gente entra no campo das propostas. A gente espera, né, como eleitores e como população, as propostas que eles vão trazer, né, para saber o que ele deixou de fazer e poder cobrá-lo futuramente. E com a Marina Silva não seria diferente. Trouxemos aqui algumas das propostas de Marina Silva. Marina Silva tem como proposta um plano de privatizações. Um plano que exclui a privatização da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. De resto, ela está aberta ao diálogo. Marina Silva é candidata do diálogo, ela sempre exalta isso muito nos seus discursos e vamos ver mais adiante. Recuperar credibilidade para investimentos é uma outra proposta de Marina Silva também. Sim, ela quer fazer com que o Brasil tenha mais crédito para atrair mais investimentos de fora e de empresas e tudo mais. Uma reforma tributária também é uma proposta aí trazida pela Marina Silva. Reforma tributária, acabar com a regressividade e começar com a progressividade dos tributos. Ou seja, quem tem mais, paga mais, tributos sobre heranças e tudo mais, e diminuir os impostos para os consumidores que têm menos poder aquisitivo. Um Plano Nacional de Educação também é uma proposta que figura em propostas de Marina Silva. Um Plano Nacional de Educação que seja debatido, discutido, dialogado com a sociedade. Uma outra proposta seria a descentralização de recursos. Ela pretende aí descentralizar o Brasil porque, segundo ela, o grande problema é que o Brasil todo fica só focado em Brasília e não nos municípios, onde vive a maioria da população. Exatamente, né? Tem muito a ver com mudar aí o esquema de federação, né? Aproveitando aí que tem muito a ver, uma outra proposta seria criar um novo pacto federativo, que é justamente isso, né? Distribuir melhor aí as competências e responsabilidades entre estados e municípios, de União. Matriz energética limpa e diversificada é uma outra proposta de Marina Silva também. A Marina Silva já tem muita atuação nisso no tempo de ministra. Ela quer investir bastante na matriz eólica e solar. Lembrando que um dado muito importante é que o Brasil é o país que mais recebe luz solar, né, do mundo. Por isso que o sol aqui no verão, rapaz, é difícil.
que recebe muita energia solar. E só pra gente ter um dado interessante, a Inglaterra, que quase não tem sol, gera muita energia solar lá, porque tem uma matriz solar muito já desenvolvida. E aqui no Brasil, se colocasse isso também, ia gerar bastante energia também, incluindo o Nordeste, que o Nordeste tem um potencial eólico gigantesco, é quase um ouro que o Nordeste tem na questão de matriz energética por ventos. E ela pretende isso, porém ela é contra aí a Angra 1, a Angra 2 e a energia nuclear, que também é algo muito positivo, mas que ela é contra por questões ambientais, inclusive as hidrelétricas. Ela pretende uma matriz energética limpa. Lembrando aí que no Nordeste do nosso querido Brasil, figura aí uma cidade que é uma das mais quentes do mundo, como a gente já comentou em outro episódio de outro candidato. Que você vai ter que ouvir para descobrir. Lembrando que essa questão de energia solar não tem a ver com calor, tá? Mas sim com incidência a luz. De sol. Exatamente. Educação em tempo integral é uma reforma também aí de Marina Silva. Reforma política é a última das propostas que a gente trouxe aqui para vocês da candidata Marina Silva. E abre aspas para Marina Silva. Eu fico imaginando, se não fosse a Lava Jato e o expediente da colaboração premiada, como estaríamos? Fecha aspas. Agora a gente vai entrar aqui no campo das polêmicas. Sim. Caso você seja um marinheiro de primeira viagem e tenha caído pela primeira vez aqui no episódio da Marina Silva, saiba que a gente faz isso com todos os candidatos da série Candidato. A gente não está a tratando diferente, muito pelo contrário, estamos a tratando assim como a gente trata os demais candidatos do pleito de 2018. E Marina Silva, ela tem uma polêmica, ela não conseguiu fugir. Polêmica de delação premiada. Segundo a delação do empresário ligado ao OAS, o Léo Pinheiro, representantes de Marina Silva pediram uma contribuição para o Caixa 2 da campanha presidencial de 2010. Essa delação, né, existiu, só que foi anulada aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin. Portanto, Marina não é mais investigada sobre esse caso, porém existiu o nome dela aí na citação de Léo Pinheiro. Inclusive, vale lembrar que também houve representantes da Marina procuraram a Odebrecht para fazer doações para a campanha de 2010 e 2014, se não me engano. Só que foi tudo pela lei, por isso que não está aí na questão das polêmicas. Segundo o que diz as reportagens, representantes da Marina foram conversar com Marcelo Odebrecht, apresentaram para ele o plano de governo e Marcelo Odebrecht decidiu aí investir na candidatura dela também, mas só para exemplificar essa relação que ela tinha com o Odebrecht e que pode ter alguma coisa aí ou não, lembrando que ela não é mais investigada sobre isso. E abre aspas para Marina Silva. Dilma e Temer, Michel, presidente da República, são faces da mesma moeda e, como dizemos no norte, angu do mesmo caroço. Fecha aspas. E agora a gente entra aqui no bloco das opiniões, que é o bloco que eu acho, pessoalmente, o bloco mais interessante do programa. Lembrando que tudo que foi fato, tudo que foi história, tudo que foi informação foi dito até aqui. Eu recomendo que você não ouça esse episódio e vá conhecer o Acre. Vai conhecer o Acre, também considero, mas não precisa deixar de ouvir. Cadê a Secretaria de Turismo do Acre, que não faz um programa, propaganda aí? Conheço o Acre. Verdade. Venha ver os dinossauros. Não é assim também. Os OVNIs. Não fala assim, não fala assim. A gente quer deixar aqui clara a possibilidade de você se sentir livre para ouvir essa parte do programa ou não. Muito embora eu considere que seja extremamente válido e importante você ouvir, porque assim a gente debate, forma nossa opinião e chega num senso comum aí do melhor candidato para 2019. E no final do programa a gente vai abrir nossos canais para você poder aí dar sua opinião também. Rapaz, tem um canal que eu não vou abrir não, mas se você quiser abrir o seu, não tem problema nenhum. Olha, eu vou começar dando a minha opinião, que é o seguinte. Em 2010, nossa querida Marina Silva disse ser contrária ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Certo. Embora tenha se posicionado favorável à união civil de bens entre homossexuais. Certo. Bom, vamos ao próximo. Ela também se diz ser contra a legalização de drogas ilícitas como a maconha, apesar de também defender uma consulta popular sobre o tema. E aí, em 2013, ela se declarou a favor da união civil homoafetiva, ou seja, contradizendo totalmente o que ela disse em 2010. Vale lembrar que 2010 foi uma campanha que ela fez para a presidência da República e em 2013 foi outra campanha, ou seja, ela mudou de opinião. Uma hora ela disse que não era a favor, outra hora ela disse que é a favor, e assim é a Marina Silva. Quando são questões muito delicadas, ela
diz que cabe o diálogo. E assim, eu sou super a favor. Eu já disse aqui, vou reforçar mais uma vez, que questões como drogas, casamento homoafetivo, aborto e tudo mais, tem que ser assuntos polêmicos que não tem como tratar no âmbito federal, que seja empurrado para os estados. Cada estado decide o que fazer, cada população de cada estado decide o que fazer. No sul, isso não é tão legal porque a gente vem de um SUS que sempre foi conservador e essa cultura do local, não tem que lutar contra isso. No Nordeste, em São Paulo, é diferente, nós somos em São Paulo somos um pouco mais liberais e no Nordeste somos mais libertários, então são questões que cada estado tem suas peculiaridades e a gente tem que respeitar isso e eu sou totalmente a favor. Agora, quando se trata de outros assuntos polêmicos, ela tenta, não, a gente tem que dialogar com o poder público, com os políticos e tudo mais. A Marina sempre defendeu esse diálogo e eu não sei exatamente como esse diálogo aconteceria. Eu acredito que algumas propostas tem que já partir dela mesmo, entendeu? Não adianta, mais uma vez, aquela história de, não, quando chegar lá a gente vai sentar, vai conversar e vai ver. Não, a gente tá em 2019. Talvez em 2010, 2014 fosse legal, mas agora em 2019 precisa assumir alguém que já chegue com o Brasil pensado e que já tenha as suas ideias e já articule o suficiente para melhorar a nossa situação em 4 anos. Mas é muito difícil melhorar, não interessa, vai ter que fazer isso, entendeu? A gente vai ter diversos problemas que não dá tempo mais de conversar e ver o que dá para fazer. Ela já pode fazer isso antes, inclusive, né? Ela tá em pré-campanha já há muito tempo e inclusive ela já traz aí o seu timinho, né, econômico. Por exemplo, ela traz o André Lara Rezende e o Eduardo Ginetti como seus economistas aí da campanha. Isso são os economistas, mas ela tem parte de segurança também com outros intelectuais aí da área. Então eu acredito que o tempo de diálogo, inclusive com o da sociedade, tem que ser feito no período de pré-campanha e no período de campanha. Não no período que você já estiver lá. Eu acho que esse papo de diálogo não vira quando você já tá lá. Com certeza, até porque como que você vai chegar lá sem diálogo? Exatamente. Eu não tenho muito pra falar da Marina Silva, não. Nem nada de bom, nem nada de ruim. Por quê? Exatamente, porque ela não oferece isso pra gente fazer essa conclusão. E porque simplesmente fica muito aberto. Ela some. Você não ouve falar de Marina Silva quando não é ano eleitoral. Verdade. Ela some. Pouco se ouve falar de Marina Silva. Essa, na verdade, é a principal crítica que eu tenho quanto a ela. Porém, eu queria destacar aqui algumas coisas da trajetória de Marina Silva. Vou dar uma moralzinha aqui breve, pras galeras aí das minorias sociais, tá? Esse ano a gente tem 3 candidatas mulheres, né? Sim. Que estão concorrendo aí junto com os demais homens à presidência do Brasil para 2019. Vou dar aqui... Tem uma quarta também, mas tá correndo por fora. A gente já explicou isso no primeiro episódio da série Candidatos. Exatamente. Mas confirmados, né? Até a data de gravação dos episódios, são 3. A gente também não pode esperar chegar agosto, setembro para começar a gravar, porque imagina vocês gravar 19, 20, 18, 16 candidatos em um mês, não dá. E eu gostaria aqui, dentre as 3 mulheres, 2 são negras. Uma é Vera Lúcia, outra é Marina Silva. Vera Lúcia do PSTU. Marina Silva do Rede. Por que eu tô falando isso? Porque essa galerinha aí da minoria social é muito de falar de negros e mulheres e LGBT, né? Mais presentes aí na vida pública e na economia e na sociedade de maneira geral. Porém, a gente tem o revés triste de que nem todas as mulheres são competentes para estar pleiteando esses cargos. E muitos cargos que eles militam aí para ocuparem. Tanto mulheres, quanto negros, quanto minorias LGBT também. Essa é a minha opinião. Porém, a Marina Silva, dentro das 3 mulheres que se apresentam no quadro de candidatos de 2018, pra mim, ela é a mais capaz de fazer alguma coisa, caso fosse fazer de fato, entendeu? Por quê? Porque é uma pessoa que merece estar onde está, a verdade é essa, né? Ela nasceu num estado que durante muito tempo ninguém ouviu falar e que honestamente até hoje ninguém ouviu falar direito, né? Além de ter nascido nesse estado, ela é a cara da triste realidade que a gente tem no Brasil, das famílias pobres. A história dela mostra isso. A história dela mostra isso. Infelizmente ela pegou hepatite, perdeu alguns irmãos aí durante a caminhada da vida dela. Pai era seringueiro, que é uma profissão que durante muito tempo foi a cara do Brasil também, né? O Brasil sempre foi muito forte em borracha. Ou seja, os pais dela tentaram muitas formas de vida, saíram do estado, depois tiveram que retornar porque não deu certo. Ela também tem uma história muito forte na educação, né? Ela foi educada aí, infelizmente, pelo mal estigmatizado Mobral, né? Conseguiu concluir seus estudos mesmo com supletivo, conseguiu ir para a faculdade, por vestibular, uma faculdade pública, inclusive, conseguiu fazer especialização. Ela é uma heroína, já independente dela
conseguir ou não ser presidente. Na minha visão, ela é uma heroína, o que prova que você não precisa ficar lutando aí em causas sociais simplesmente por ser negros ou gays ou mulheres, entendeu? Ela foi e fez o dela. Ela foi e fez o dela. Em meio a todas as dificuldades, se tem alguém que pode falar que teve dificuldade na vida dentre Todos os candidatos? dentre todos os candidatos, salvo engano, eu vou deixar aqui aberto a possibilidade de um engano, é a Marina Silva, porque realmente ela veio de um background aqui destruído, se for para colocar em comparação com os demais candidatos. E ela conseguiu, ela chegou muito longe e, muito mais do que chegar longe, ela fez coisas boas nos seus mandatos. Sim. Ela abriu mão de benefícios. E vamos ser sinceros aqui, para quem vem de família pobre e tem contato com dinheiro, com poder, é muito fácil corromper. É muito fácil corromper. E ela não se corrompeu. Querendo ou não, dentro das responsabilidades que ela teve durante sua carreira política, ela fez sim um belo trabalho no meio ambiente. Se não tivesse feito, não teria recebido os prêmios que recebeu. Concordo contigo, no sentido de que dela ser contra a matriz energética voltada a ser contra a matriz nuclear energética aqui no nosso país. Por quê? Porque o Brasil, como você trouxe em outro episódio, ele é considerado uma potência nuclear dormente. Exatamente. Então, a gente não pode descartar todos os tipos de energia alternativas ao que a gente tem hoje, a hidrelétrica, fóssil e de gás natural. A gente não pode. A energia nuclear entra nela também como alternativa, né? Rapaz, é só isso que eu tenho pra falar da Marina, de verdade mesmo. Quanto à questão da contradição, né? Realmente a gente tem que prestar atenção nos candidatos. Porque a Marina ela é uma pessoa tão doce que você não tem como sentir raiva dela, você não tem como sentir, ainda mais da história, né? A gente se sensibiliza. Não tem como não se sensibilizar. Mas contradições existem, ela também cometeu contradições, né? Lembrando que ela não ser a favor do casamento, pelo menos religioso, entre pessoas do mesmo sexo faz todo sentido, porque a religião não permite isso. Pelo menos a religião católica não permite isso, então faz todo sentido. Inclusive ela faz parte. Exatamente, inclusive ela faz parte e tem formação católica também. Então, ela, na minha opinião, ideologicamente, ela tá aí de acordo com as suas ideologias, né? Porém, mesmo ela não permitindo, mesmo ela não concordando, bem dizer, com o casamento religioso, posteriormente, mesmo com contradição, ela apoia o casamento civil, que é o que já se estabelece hoje. O casamento civil é permitido hoje, aqui na nossa legislação brasileira. Agora, eu queria voltar, né? Você comentou em um ponto que ela teve contato com o marxismo aí na época do pré-vestibular, do vestibular, da faculdade, né? E aí eu trago a pergunta aqui. Não existe doutrina? Não estou querendo dizer que ela foi doutrinada, tá, gente? Uma pergunta que você tá deixando. É uma pergunta, que hoje existe o movimento do Escola Sem Partido, que nada mais visa do que um ensino aberto, um ensino indiscriminado, um ensino que ensina tanto à esquerda, tanto à direita, tanto em cima, embaixo, dentro, fora, o que na minha visão tá certo, deveria realmente ser assim. Ela disse que teve contato com o marxismo, né, e realmente isso mexeu com ela, tanto que ela foi do Partido dos Trabalhadores, foi de Partido Social também, durante a sua carreira política, mas mostra aí sim como as instituições de ensino no Brasil tem sim, pelo menos de esquerda, um viés tem, pelo menos. Marina Silva teve muito destaque nas eleições de 2010 e 2014, chegando até a pleitear realmente um segundo turno e possivelmente ganhar, principalmente com a morte do Eduardo Campos, que querendo ou não, certo ou errado, deu um gás, um boom muito grande na campanha dela. E o que decepciona pra mim é que agora que a gente tem, vamos colocar assim, a exclusão do PT do páreo, né? Tá totalmente aberto, PSDB, PT e PMDB não conseguem mais articular nada, os grandes saíram fora. Ela poderia ser a pessoa que poderia estar liderando essa corrida eleitoral, entendeu? Mas não tá liderando única e exclusivamente por dois fatores. O primeiro que você já citou, por ela sumir, e o segundo por não trazer propostas já prontas, né? Um programa, uma agenda já consolidada. Talvez ela traga mais adiante, mas já perdeu tempo, cara. Infelizmente, tem candidatos que já vêm trabalhando há muitos anos na candidatura e a Marina Silva não aproveitou essa janela que se abriu entre os poderes partidários aí para conseguir alavancar ainda mais sua campanha. Ela ainda figura aí entre uma terceira via, uma terceira colocação, mas ela poderia estar bem mais adiante, justamente aliada a essa questão de ser mulher, essa história que ela sempre teve, essa preparação que ela tem, que muitos candidatos não têm essa preparação, muitos candidatos que estão liderando aí não têm essa preparação que ela tem, mas infelizmente ela deixou passar e no meu ponto de vista, apesar de a gente estar falando muito bem aqui, acredito que você concorde comigo nesse ponto, ela não apresenta nada muito concreto, uma agenda política, de programa já preparado, como ela já apresentou anteriormente nessas eleições. Ela está disputando basicamente por ser uma personalidade que todo mundo já conta nas eleições. E vamos ser sinceros, pela oportunidade, porque assim, não tô dizendo que é o caso da Marina Silva, até porque ela já tentou pleitear em outras ocasiões, mas a verdade é que as eleições de 2018, elas estão tão conturbadas com esse cenário
de corrupção, que tem muita gente tentando entrar aí no meio, justamente pela oportunidade que se criou. Como você muito bem disse, os grandes aí estão sem poderes. O grande partido que governou durante 13 anos não apresentou nenhum candidato, insiste, na minha visão, não é o caso do programa, mas na minha visão, no erro de falar que o Lula vai ser o candidato deles, né, sendo que, legalmente falando, isso não é possível. E muitos candidatos estão entrando sim por oportunismo nessas eleições. Isso é fato. Principalmente candidatos ditos da direita e liberais também, né? Eu tenho que assumir isso. Tem gente que entra e já desiste. Exatamente. Exatamente. Não é porque eu sou de direita que eu vou omitir os fatos, né? Eu não sou assim. Mas você falou uma coisa muito importante. Ela não apresentou nada. E por que isso é muito importante? Porque não é a primeira vez que ela está se gravando. Sim. Contando de 2010 pra cá, já são 8 anos. Em 8 anos não daria tempo dela, nesse meio tempo, ter sentado. Não, se eu quero mesmo, eu tenho que apresentar boas propostas. E se eu tenho que apresentar boas propostas, eu tenho que fazer pra próxima eleição. 8 anos não dá tempo de você escrever? Acho que dá, né? Dá tempo de você elaborar suas propostas, dá tempo de você sentar com seus ministros que você pretende indicar. Dá sim, muito tempo. E ela não fez isso, né? O que é triste. E até mesmo sentar com outros partidos. Né? Lembrando que o Rede tem representação na Câmara dos Deputados. É exatamente triste a posição da Marina Silva justamente por esse problema. Bom, esse foi mais um episódio da série Candidatos, hoje falando sobre Marina Silva aí, candidata da Rede. E como sempre, a gente sempre quer ouvir o que vocês, ouvintes, têm a dizer e quais são os meios de comunicação para quem quer entrar em contato conosco. Bom, vamos lá, a gente tem o nosso e-mail, falomemo@podpap.com.br, falomemo@podpa.com.br. Esse é o nosso endereço de e-mail, você pode mandar a sua mensagem do seu cliente de e-mail pra gente. Caso você não tenha conseguido anotar, não queira enviar do seu endereço de e-mail, você pode entrar no nosso site, podpa.com.br, podpa.com.br. Lá vai ter um menu contato, onde vai ter esse mesmo endereço de e-mail que eu citei para vocês e também um formulário de contato que você pode entrar em contato com a gente sem sair do nosso site. Isso, estamos ansiosos, principalmente se você for um ouvinte do Acre, vamos ficar muito felizes em receber, de verdade mesmo. Mas... Então, onde vocês tiram essas coisas aí? Vocês falam mal da Marina, fala que ela sumiu. Fala que ela é acusada aí, embora não esteja sendo mais investigada. Começa o programa imitando a Marina. Dá tudo errado. Já começa o programa imitando a Marina. Vocês são machistas, diminuindo o papel da Marina como mulher negra e pobre. A gente tem um dossiê com a pauta desse programa e todos os links aí que a gente usou de referência para todas as informações que a gente passou, inclusive informações essas, para quem quiser se aprofundar ainda mais no candidato, estão todas nesse dossiê, está linkado aí no post do podcast que fica lá no site www.podpa.com.br. Você acessa lá e tá tudo lá disponível para vocês, tá certo? Sinta-se livre para usar esse conteúdo da maneira que você quiser, dá para outras pessoas estudarem também. Ou até mesmo se você é um podcast e quer refazer um podcast sobre a Marina, sinta-se à vontade. Nosso intuito aqui é mais o trabalho social. Exato. De levar a informação sobre os candidatos aí. Exato. Que estão pleitando a candidatura de 2018. Nenhum meio de comunicação fez isso, hein? Só nós fazemos bonitinho, contando a história, a trajetória, a polêmica. Ninguém faz isso. É verdade. Só a gente, o Podpá, o único podcast itinerante de São Paulo. Estamos sempre pelas ruas de São Paulo, gravando podcasts nos mais diversos lugares possíveis e imagináveis, fazendo um guia turístico da cidade e conversando sobre diversos temas. Vale a pena você assinar nosso feed e ouvir os outros episódios, porque não falamos só sobre política, vamos deixar isso aqui bem claro. Exato. Apenas a série Candidatos que estamos fazendo. Mas, graças a Deus, está acabando. Para vocês está só começando. Para vocês está só começando. Pra gente está acabando. E a gente vai voltar à nossa vida normal, então fica aí de olho no feed. Beleza? Então, me despeço aqui. Até mais. Até a próxima.